Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, vai dizendo de onde você está falando. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a ter o domínio das suas emoções, a ter blindagem emocional para que você recupere a coragem de agir. E falaremos hoje sobre uma máxima que muitas pessoas usam, inclusive como desculpa. O tempo cura, o tempo vai curar, fique tranquilo, o tempo é o senhor da razão. Mas será que esse tempo cura mesmo? Será que ele vai te ajudar nesse momento que você talvez esteja aí num sofrimento, talvez indecisa, você talvez esteja aí com a vida travada, bloqueada? Será que é o tempo que vai curar isso, que vai realmente cicatrizar uma ferida emocional? É sobre isso que a gente vai falar agora. Diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial. Deixa eu botar os meus óculos, porque os meus óculos são essenciais para enxergar essas letrinhas do Instagram. Dalva, seja muito bem-vinda, Dalva, que legal você por aqui. O Luiz Fernando, mais uma vez, seja bem-vindo, Luiz. Cris Marchiori, direto da Itália, bom giorno, seja muito bem-vinda, Cris. Bom dia, Dalva. O Paulo Furtado também por aqui, bom dia. A Dalva é de Mariporã, São Paulo, pertinho de onde eu moro aqui, que legal. Cris, seja muito bem-vinda, a Cris está na Itália também. A Cris e a Cris Marchiori está na Itália, excelente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. A gente vai falar sobre essa questão do tempo, que é uma frase que a gente escuta muito, né? Às vezes as pessoas, na melhor das intenções, isso é sempre importante ressaltar, no melhor de suas intenções para te ajudar, para muitas vezes te apoiar em um momento difícil, ela usa frases, as pessoas usam frases feitas, frases que elas já leram em algum lugar, ouviram, e elas replicam isso. Ok, eu tenho certeza que elas fazem por amor a você. Mas essa frase, o tempo cura, a gente precisa analisar com mais cuidado. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente começa mais uma live da blindagem emocional. A gente vai aprofundar nesse tema, porque imagine uma casa que você tenha, a sua casa, a casa que você tem há muito tempo. E essa casa, com o tempo, ela vai se desgastando, ela vai ficando com uma parede úmida aqui, uma rachadura ali. E se você simplesmente acredita que em algum momento o tempo vai resolver isso, obviamente essa casa corre sérios riscos até de desabar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Corre sérios riscos, inclusive, de ter um acidente. E talvez o que esteja hoje paralisando você é acreditar nessa máxima que em algum momento, em alguma passagem do tempo, as coisas vão se ajeitar sozinhas. E depender disso é extremamente arriscado. Por quê? Porque isso não está sob o seu controle. Eu não sei o quanto você tem ainda de paciência para esperar essa vida ser curada, essa vida ser resolvida, essa vida ser destravada por um acaso. Não sei você. Eu não tenho essa paciência. Se você tem essa paciência, me ensina a tê-la, porque eu não tenho. Eu acredito muito que nós precisamos ter o controle de algumas coisas na nossa vida. E, aliás, nós vamos ter pouco controle, mas naquilo que nós temos, que nós podemos ter controle, é melhor que isso esteja nas nossas mãos. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Rosana, seja muito bem-vinda. É melhor que isso esteja nas suas mãos. E a gente precisa entender que essa falta de ação, a falta de ação hoje na sua vida, é que mantém você nesse sofrimento, nessa vida difícil, nessa vida de inseguranças, de indecisões, nessa vida muitas vezes rodando pelos mesmos problemas. Não tem nenhum problema você, por exemplo, cair, você escorregar, mas você escorregar sempre no mesmo ponto, na mesma casca de banana, você sempre tropeçar no mesmo padrão, você precisa olhar para isso com muito mais profundidade.
você precisa olhar para isso com a devida atenção que merece. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Rosana, bom dia. Você precisa olhar com mais atenção. Porque essa vida bloqueada, essa vida travada, ela vai te adoecer. Não há como. Porque nós precisamos agir, nós precisamos entrar em ação. O tempo, eu diria que para poucas coisas o tempo cura. O que cura mesmo, o que tira você de uma vida travada escreve aqui, ação. É ação. É a ação que vai gerar a transformação que você deseja. É a ação, você decidindo, você fazendo o que precisa ser feito, você chegando até o final, é o que vai trazer para você o combustível da vida, que escreva aqui também, alegria. Alegria é o combustível da vida. Se você hoje está com a vida bloqueada, travada, se ela está te fazendo mal, alegria é o que você não tem. Faz sentido? É uma vida difícil, é uma vida pesada, é uma vida de problemas, é uma vida onde você não se sente valorizada, você não se sente merecedora, você não se sente realizada. É uma vida muito pesada. Uma vida sem alegria, ela é difícil de lidar. Ô gata, mas a vida não tem só alegria. Sim, não tem só alegrias. A vida tem os seus desafios. Mas para você viver dentro dessa vida que você tem hoje, se você não tiver alegria, se você não tiver esse combustível, vai ficar muito mais difícil. E sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai pifar. Uma hora você vai parar. Nós precisamos da alegria para sobreviver, para viver. Nós precisamos disso. Esse é o combustível da vida. E a alegria só vai vir na sua vida se você agir. Então não é esperar que o tempo cure uma traição que você viveu lá atrás. Não é esperar que o tempo cure as relações ruins que você teve com seus pais na infância. Não é esperar o tempo para que você tenha coragem de agir. Fala, Josenei, seja muito bem-vindo. Não é isso que vai curar a sua vida. O que vai curar a sua vida é a ação. Muita gente está esperando essa coragem chegar. Quando eu tiver coragem, eu prometo que eu vou me separar. Quando eu tiver coragem, eu vou tomar aquela decisão de uma transição de carreira. Quando eu tiver coragem, eu vou botar o meu projeto, o projeto que eu tenho para funcionar. Quando eu tiver coragem, eu vou ter hábitos saudáveis. Quando eu tiver coragem, eu vou me desconectar daquelas pessoas que eu sei que fazem mal para mim. Quando eu tiver coragem, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. É só blá blá blá. É só blá blá blá. Primeiro que coragem não é algo mágico. Coragem não é algo que vai surgir do absolutamente nada. Coragem é uma construção, escreva aqui. Coragem é uma construção. Uma construção. É uma construção que você começa olhando para aquilo que te machuca, olhando para aquela criança que foi ferida em algum momento. Coragem é uma construção. Elisângela, seja muito bem-vinda. Isso é coragem. Isso é coragem. Construção. Não dá para você correr uma maratona de 42 quilômetros e talvez a sua mudança de vida, ter hábitos saudáveis, se desconectar de pessoas que não fazem bem para você. Oi, Vitória, seja muito bem-vinda. Fazer uma transição de carreira, sair de um relacionamento ruim, se livrar da dependência emocional, não é uma corrida de 1 quilômetro. Não é uma corrida de 100 metros. Para algumas pessoas, é uma maratona. Uma maratona de 42 quilômetros. E a coragem que você precisa não é a coragem heróica, porque é essa coragem que você está esperando. Quando você acredita que o tempo vai curar e aí a coragem vai surgir para você tomar a decisão, essa coragem heróica, muitas vezes, ela é inconsequente. Essa é a coragem que a gente aprendeu no cinema, é a coragem que a gente aprendeu na literatura. É uma coragem que, na verdade, ela pode te afundar ainda mais. Imagina você decidir correr uma maratona. Oi, Kelly, seja muito bem-vinda. Ultra Fast Vendas também por aqui. Alessandra, seja muito bem-vinda.
Imagina que você decide hoje correr uma maratona de 42 quilômetros. Só que você nunca correu nem em volta do seu quarteirão. Mas você decide porque você quer correr a maratona. E eu entendo que talvez você esteja nesse momento. Oi, Silvia. Você talvez esteja nesse momento. Eu não aguento mais a vida que eu tenho. E aí eu vou ter a coragem. Só que a coragem inconsequente. Porque se você sair para correr uma maratona hoje sem preparação, você vai se dar muito mal. Eu sei que a dor muitas vezes é forte aqui dentro do peito. Ontem mesmo, até postei no meu story, eu acho que nada acontece por um acaso. Eu passei essa noite num hospital, ao lado do meu sogro. Meu sogro fez uma cirurgia um pouco complicada, voltou para casa, precisou voltar por conta de uma infecção. E aí a família tem feito um revezamento, né, para dormir com ele, para dar assistência a ele quando ele precisa. E aí ontem, essa noite foi a minha vez, né? Eu fui dormir lá. Oi, Sandra, seja muito bem-vinda. Essa foi a minha vez. E aí, para quem conhece São Paulo, eu vou falar aqui os locais de São Paulo só para você entender. Eu, da minha casa, fui de metrô até a estação Paraíso, que é perto da Avenida Paulista, porque o hospital, o HCOR, fica a 2 quadras do hospital. E aí, isso era por volta de 22 horas. E eu acabei me atrasando, enfim, para chegar no horário. Eu queria ter chegado um pouquinho antes, mas enfim, cheguei naquele horário. E quando você sai do metrô em direção ao hospital, para quem conhece São Paulo, tem por baixo ali, tem a 23 de Maio, uma das avenidas mais intensas, né, que corta do sul ao norte da capital aqui. E aí tem um viaduto, o viaduto Santa Generosa. E eu estava caminhando, ali já era quase 10 horas da noite, né? E já tinham bem menos gente do que o normal. E aí eu tô andando e eu avistei ali, bem segurando ali a parte que protege, né, o viaduto, né, protege as pessoas de ter uma queda na 23 de Maio. É uma altura considerável. Eu vi uma mulher chorando. E chorando muito, 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 muito. Eu fui me aproximando até ao ponto que eu cheguei bem próximo e perguntei, tá tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? E aí, por uma questão, como eu digo, nada é por um acaso, ela começou a falar. Uma mulher jovem, talvez na casa dos seus 30 anos, e ela começou a falar que tinha sido o pior dia, um dos piores dias da vida dela, no trabalho, que ela foi humilhada, e que nada na vida dela dava certo, e que ela tinha um relacionamento tóxico, e que os pais não olhavam direito para ela, que ela apanhou muito na infância, enfim, e que ela não aguentava mais. E esse não aguentar mais faz muitas vezes a gente tomar decisões estúpidas, se é que você me entende. Decisões estúpidas. Oi, Márcia, seja muito bem-vinda. Essas decisões, muitas vezes, elas estão atreladas a essa coragem heróica que a gente aprendeu. E aí eu fui conversando com ela, né, até um ponto que ela se acalmou. Ela conseguiu se acalmar. Foram mais ou menos uns 10 minutos ali. Usei, claro, um pouco da minha técnica como terapeuta, acalmei. E aí ela seguiu, né, ela saiu e foi embora. Por que eu estou te contando essa história? Porque você talvez esteja nesse ponto de um desespero tão grande que você vai tomar uma decisão sem preparação. Você vai ter essa coragem heróica e, como eu digo, sempre inconsequente muitas vezes. Oi, Sandra, seja muito bem-vinda. Uma coragem inconsequente e vai achar que isso vai resolver o teu problema. E não. O que resolve o teu problema é a coragem da ação com preparação. A construção dessa coragem. Isso é o que vai realmente mudar a sua vida. É isso que vai fazer com que você possa, por exemplo, correr uma maratona de 42 quilômetros se você quiser. Se preparando. E a primeira preparação que você precisa ter é ter o domínio das suas emoções. Escreva aqui, domínio das emoções. Uma pessoa que não consegue dominar as suas próprias emoções, ela reage.
Ela muitas vezes tem essa atitude inconsequente, uma atitude de desespero. Uma vida sem o domínio das emoções é uma vida extremamente arriscada e perigosa. Porque quando eu não domino as minhas emoções, eu passo a reagir, apenas reagir. Então, isso serve para tudo que você quer na sua vida. Você hoje quer, por exemplo, manter hábitos saudáveis? Quem aqui gostaria? Escreve aqui sim ou não. Quem gostaria de ter hábitos saudáveis? E eu tenho certeza que você sabe por que você quer manter hábitos saudáveis. Faz sentido? Você sabe, né? Você é uma pessoa inteligente. Puxa, eu não quero mais, sei lá, comer demais ou beber demais. Ou a Kelly, sim, legal, Kelly, que legal. Eu quero ter hábitos saudáveis. Você sabe, você tem consciência, a Cris também, a Elisângela, sim. Só que por que você não consegue manter a tua palavra? Por que você não consegue realmente manter esses hábitos saudáveis? Porque existem emoções que você ainda não dominou. E aí que fazem você, por exemplo, quando você tem uma frustração, escreve essa palavra, frustração, essa frustração, ela se torna tão forte dentro de você que você faz o quê? Que você se deixa dominar pela emoção. Então, vamos imaginar, eu não quero mais comer chocolate, porque o médico disse que eu não posso comer doce. Eu não quero mais comer chocolate. Só que aí eu vivo uma frustração no trabalho. E aí vamos imaginar aquela tristeza que eu vivi, ou aquela raiva que eu vivi naquela situação, faz com que eu perca a minha consciência de que chocolate faz mal, e aí automaticamente eu vou lá, como um animal mesmo, que reage e como todo chocolate. Ou eu bebo demais, ou eu procrastino demais. É automático. Por isso que ter o domínio das emoções é a primeira preparação que você precisa ter. É a primeira, é a fundamental, é o que começa realmente, você aprende a lidar com as suas frustrações. Oi, Eloide, seja muito bem-vinda. Boa, Elisângela, frustração. As frustrações que você tem ao longo da vida, e você vai ter no seu dia a dia, óbvio, porque você é um ser humano como qualquer outro que vive frustrações. Se você não tiver esse domínio das emoções, o que acontece? Você apenas reage. E aí o que acontece? Você aumenta essa frustração. Você se sente incapaz. E aí você fala, nossa, tudo dá errado para mim. Que foi o que essa moça disse para mim ontem. Tudo dá errado para mim. Tudo que eu faço, as pessoas não valorizam, as pessoas dizem isso, as pessoas me humilham, eu não consigo nada na minha vida não serve para nada. E aí foi quando eu disse para ela, não, a sua vida é muito importante. A sua vida é muito importante. E aí eu disse para ela uma frase que eu gosto muito, que é, a vida não desiste da gente. A vida não desiste de você. Se você está aqui nesse momento e eu estou aqui conversando com você, é porque tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Então, entenda que essa coragem que você está buscando, ela não vai vir dessa frase, o tempo cura tudo, porque essa frase é uma frase onde você fica passiva no mundo. Uma pessoa passiva no mundo, ela está apenas olhando o mundo. Ela está apenas esperando que alguma coisa aconteça de bom para ela ser feliz, ou que alguém venha salvá-la daquele desespero que ela está vivendo naquele momento. Oi, Paula, seja muito bem-vinda. Essa frase, o tempo cura tudo, ela é uma falácia. Ela é uma falácia. Porque o tempo não cura tudo. Eu diria que o tempo não cura a maioria das coisas. O tempo ele pode abafar, mas curar não cura. Se você sofreu, por exemplo, um abuso na infância e acha que o tempo vai curar, que aí você vai esquecer e não vai sofrer, é uma falácia, é uma mentira. Não vai. Por quê? Porque existem emoções conectadas àquilo que você viveu. E enquanto você não dominar essas emoções, qualquer gatilho que você viva no presente ativa a mesma dor que você viveu lá atrás.
Se você, em algum momento, se sentiu incapaz, isso tem uma emoção conectada, você foi humilhada porque você, sei lá, fez uma escolha que trouxe muitos problemas para você, o tempo não vai curar, o tempo vai abafar. Mas é como se você colocasse o quê? A sujeira para debaixo do tapete. Uma hora que você levantar o tapete, todo aquele pó, toda aquela poeira vem na sua cara. Por isso que você precisa aprender a dominar as suas emoções. Você precisa ter essa blindagem emocional para que você possa, aí sim, ser consistente. Para que aí sim você possa ter realização. E com realização você tem alegria, que é o combustível da vida. Uma vida sem alegria, volto a dizer, é uma vida difícil. A vida de coragem que eu falo aqui, escreve aqui, vida de coragem. O que é a vida de coragem? É uma vida que é boa para você. É uma vida que tem seus desafios, circunstâncias difíceis. É uma vida que não vai acontecer 100% do jeito que você planeja e imaginou, mas é uma vida onde tem alegria. É uma vida que lá no final ela tem uma conta emocional positiva. Uma conta emocional é como a sua conta bancária. Só que na conta bancária a gente usa a moeda é o dinheiro, né? O dinheiro é a moeda para você movimentar essa conta. Na conta emocional, eu digo que a moeda é a alegria. Então, quando você vive momentos felizes, por exemplo, olha o teu final de semana como foi. Eu espero que tenha sido momentos felizes. O meu final de semana foi muito legal. Apesar da Janu, a Janu estava em Curitiba palestrando, ela ficou longe aqui de casa desde sexta-feira, voltou só ontem no final da noite. Mas eu fiquei o final de semana todo com as minhas filhas e foi muito legal. Foi muito legal. Foi corrido, tive atendimento no meio, a minha filha Lorena tem ensaio de teatro, leva para lá, leva para cá, tive uma conversa super legal com a minha filha mais nova, Joana, momentos de alegria. A minha conta emocional, ela, olhando só para o recorte do final de semana, é uma conta emocional extremamente positiva. E por que isso é importante? Porque eu estou começando a semana com a energia lá em cima. E olha que eu passei a noite no hospital com o meu sogro. E quase não dormi, porque é difícil, para quem já passou por isso, você como acompanhante, né, abre porta, o paciente acorda, aí você auxilia, leva ao banheiro, ou seja, eu praticamente não dormi, poderia estar aqui reclamando, falando para você, nossa, que semana horrorosa que vai começar. E não. Por quê? Porque minha conta emocional ela tá alta, entende? Essa conta emocional ela tá cheia de alegria. E no momento que ela tem alegria, eu posso, entre aspas, gastar um pouco dessa alegria, dessa moeda, em situações que não são tão agradáveis. Pode ser que hoje eu tenha um dissabor, pode ser que hoje eu tenha um dia difícil, e aí eu tô tirando essa alegria, eu tô tirando dessa conta emocional. Mas você tem que lutar, sabe por quê? Para quê? Para a sua vida, a sua conta emocional ela ser mais positiva a maior parte do tempo. Se a sua conta emocional hoje ela é negativa, temos um grande problema. E aqui responde para mim, a sua conta emocional hoje, ela é positiva ou ela é negativa? Nossa clínica oficial, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui, a Eloide escreveu. Ô gata, você acha que podemos incomodar por sermos decididas? Então essa pessoa não aceita a nossa personalidade? Porque não tem outra explicação. Não fiz nada para essa pessoa. Sim, claro que você vai incomodar quando você aprende a decidir. Claro que você vai incomodar quando você aprende a se posicionar sem medo. Óbvio, óbvio. Porque assim, pense o seguinte, Eloide, as pessoas estão acostumadas com você de um jeito. Vou imaginar, durante 30 anos a Eloide ela foi lá um cordeirinho,
uma cordeirinha que aceitava tudo, que fazia tudo pelos outros, que era, sei lá, humilhada e ela ainda assim continuava, ela era destratada e ainda assim ela continuava. Todo mundo aprendeu a olhar a Heloíde dessa maneira. Aí tem um momento que a Heloíde, ela aprende a dominar suas emoções, ela cura suas feridas emocionais, ela passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente e agora ela não aceita mais. Ela tem as suas regras. Regra, sei lá, número 1, eu não aceito mais ser humilhada. Regra número 2, eu não aceito mais fazer tudo pelos outros e não me priorizar. A partir desse comportamento, as pessoas falam, opa, essa Heloíde não é a Heloíde que eu conheço, que faz tudo, que aceita humilhação, que aceita migalha. Quem é essa pessoa? E aí vai ter o quê? O confronto. E aí vai ter o confronto. Tudo bem? Faz sentido? Então, é claro que no momento que você muda, oi Roberto, no momento que você muda o teu comportamento, as pessoas vão estranhar. No momento que você se posiciona de uma certa maneira, no momento que você coloca limites, as pessoas vão estranhar. Elas não estão acostumadas. Mas aí cabe a você. Ou você vai aceitar, voltar ao patamar para agradar essas pessoas. Então você vai voltar a aceitar a humilhação, aceitar o desrespeito, aceitar a falta de limites. Ou você vai ter que se preparar para quê? Para provavelmente se desconectar dessas pessoas. Ah, Gata, mas não dá para essa pessoa continuar comigo? Dá, desde que ela talvez entenda que você é uma pessoa importante e por isso ela também vai, por exemplo, curar suas feridas, ela vai resolver as questões que ela tem. Agora, se ela não quer fazer nada disso, ela vai manter o mesmo comportamento. Eu só posso ter um comportamento diferente se eu curar aquilo que gerou esse comportamento, as minhas feridas emocionais. Porque tudo que a nossa mente deu ao longo da vida para as experiências que você teve foram significados. Oi, Rosângela, significados. Você viveu uma experiência, sua mente deu um significado. Esse significado se torna a sua crença. Você passa a ter uma crença a partir de um significado que você teve. As crenças são a base do seu comportamento. Você se comporta de acordo com aquilo que você acredita. E o seu comportamento gera os seus resultados. Então, se eu quero ter resultados diferentes na minha vida, eu preciso ter comportamentos diferentes. Mas para eu ter comportamentos diferentes, eu preciso o quê? Mudar as minhas crenças. E para mudar as minhas crenças, eu preciso alterar os significados que a minha mente tem a respeito daquilo que eu vivi. Esse é o processo. Tudo bem? A Heloíde, me posicionar e colocar a pessoa no lugar dele. Pois é, isso vai gerar muita tensão. Eu gosto sempre de usar, eu falo do elástico, né? Então imagina o seguinte, de um lado está aqui você, ó, e do outro está essa outra pessoa. Por muito tempo vocês viveram assim, lado a lado. E você provavelmente aceitando as humilhações, o desrespeito, a falta de limites. Aí você começa a se curar, você começa a ter mais consciência, você começa a entender que não merece ser tratado assim. Ou seja, o seu nível de consciência aumenta e o nível de consciência dessa pessoa permanece, porque ela continua do mesmo jeito. O que vai acontecer conforme você vai aumentando o seu nível de consciência? Ó, vai gerando tensão, entende? E aí, como eu disse, você tem algumas opções. A primeira é, você volta e aceita tudo o que essa pessoa diz para você, você aceita de novo o desrespeito, fica caladinha, e aí você volta ao mesmo lugar. Ou você vai, nessa tensão aqui, você vai se desconectar da pessoa, ou o que é muito difícil de acontecer, que é essa pessoa também, ela se iguala a você. Tudo bem? Faz sentido? Oi Vera, seja muito bem-vinda. Isso faz sentido? É assim que as relações se constroem a partir do momento que você muda. Toda mudança interna vai gerar, sem dúvida nenhuma, conflitos. E por isso que a gente não pode mais acreditar nessa falácia do tempo cura tudo. Você talvez esteja apegado a isso, por quê? Porque você tem medo, né, de ficar sozinha. Isso muitas vezes tem a ver com a ferida da rejeição.
Então você viveu, né, aquela rejeição, ou o abandono, ou a humilhação, uma das 5 feridas emocionais, mas normalmente ferida da rejeição. Eu tenho medo de ficar sozinho, então eu tenho medo de me posicionar, eu tenho medo de agir, eu tenho medo de me transformar numa outra pessoa. E aí, com isso, eu permaneço no mesmo lugar. A ferida da rejeição é a ferida mais profunda, mais intensa de todas. Existem 5 feridas: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. A rejeição ela acontece normalmente na gestação. E aí quando eu vivi essa ferida da rejeição, o que a minha mente aprende naquele momento? Que para não ser rejeitada de novo, eu preciso o quê? Me adequar ao que os outros querem, ao que os outros pensam. Eu não quero decepcionar as pessoas. Eu vou seguir o que elas estão dizendo, porque aí com isso eu permaneço perto dessas pessoas. Só que essa lógica de pensamento, ela te ajudou lá na infância. Porque quando você era um bebê, você precisava de um adulto. Se você não tivesse um adulto próximo a você, o que aconteceria? Você morreria. Só que hoje não. Hoje você pode viver sozinha. Faz sentido? Oi, Helena. Oi, Emi Riarbi. Seja muito bem-vinda. Hoje você pode viver sozinha. Só que, olha só, a dor da tua criança, a dor da criança que foi rejeitada, faz com que você, hoje adulta, tome decisões para proteger aquela criança que já não precisa mais dessa proteção. Por isso que se você não cura essa dor, essa ferida emocional, se você não dá blindagem emocional para essa ferida, você não cicatriza isso, você continua o quê? Apenas vivendo a vida da criança que você foi, da criança rejeitada que você foi, da criança abandonada que você foi. Só que hoje você tem recursos para viver de uma maneira diferente, sem esse medo. Esse medo é um medo imaginário. Por isso que se eu não tiver blindagem emocional, eu não domino o medo. E o medo é uma emoção. Eu posso aprender a dominar o medo, desde que eu tenha blindagem emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Eloide, não vou decepcionar a mim, nem meu mentor de coragem. Boa, Eloide, excelente. É isso, mas principalmente não se decepcione. Não se decepcione. Olha toda a caminhada que você fez até aqui. Olha a caminhada que você fez até aqui. Orgulhe-se dela. E olhe também para o lugar que você estava. Todo dia, eu sempre olho, no meu armário tem uma foto, que é essa foto aqui, ó. Quer ver? Deixa eu até trazer aqui para você que eu tenho ela aqui. E eu tenho ela no celular também. Cadê? Que é uma foto do meu passado, da pessoa que eu era há 11 anos, mais ou menos. Eu não estou achando a foto aqui. Não é essa foto não, essa foto é eu e a minha filha Lorena, bebezinha. Puxei errado aqui. Mas enfim, tem uma foto aqui em algum lugar que eu preciso achar, mas eu vou... Tá no meu feed, essa foto eu uso muito, é uma foto que eu... Poucos dias antes de eu fazer a minha cirurgia do tumor que eu tive no pescoço. E eu olho para essa foto porque é um lugar que eu não quero voltar. Isso me dá força para fazer o que eu preciso fazer hoje. Eu honro demais quem eu fui, eu honro demais as dores do Márcio Gata de 11 anos atrás. Honro demais. Só que ele estava em sofrimento. Ele bebia todo dia, ele tinha uma vida infeliz, sem alegria, conta emocional extremamente negativa. E ele tinha uma vida que parecia perfeita. Perfeita. Quem via de fora não imaginava o sofrimento que eu estava vivendo. Não imaginava. Que eu estava em depressão, que eu tinha compulsão por compras, que eu tinha compulsão por bebida, que eu estava com a minha autoestima muito doente. Ninguém tinha ideia, porque eu fingia que estava tudo bem. E você vai aprendendo a fingir, né? E as redes sociais hoje, eu posso estar me sentindo um M3 pontinhos. Eu posto uma foto bonitinha, posto a foto aqui de um café, de um prato,
Aí todo mundo vai falar, nossa, olha lá, o Ogata tem uma vida feliz. Você conhece alguém assim? Você talvez conheça pessoas assim. Hoje, eu olho para essa parte da minha história, como eu disse, eu honro quem eu fui, mas eu não quero voltar para aquele lugar de jeito nenhum. Isso é o que me mantém disciplinado, isso é o que me mantém consistente, isso que faz com que quando eu caia, eu consigo levantar, porque eu não quero voltar a ser aquela pessoa. Eu não quero. Então, olha sempre para isso. Para onde que você não quer voltar? Quem você não quer mais ser? Que vida que você não quer mais ter de jeito nenhum? Essa é a vida de sofrimento. Eu tinha essa vida de sofrimento. E aí quando eu comecei a construir a minha vida de coragem, a vida de acordo com os meus valores, com as minhas regras, com os meus sonhos, com os meus objetivos, a vida de coragem, ela é diferente para cada um. A Eloíde tem uma, a Helena tem outra, a Cris tem uma, a Elisângela tem outra, eu tenho uma. Mas é a vida que você tem alegria. Como eu disse, eu poderia estar aqui hoje reclamando, puxa, dormi no hospital, olha, estou cansado, blá, blá, blá. Não, porque a minha conta emocional está alta. E daqui a pouco, olha só que coisa incrível, eu vou levar meus pais para Santos, porque eles vão passar uma semana lá em Santos. Então daqui a pouco eles vão chegar aqui, a gente vai para Santos. E vai ser um momento com certeza legal, no carro, vamos conversando. São coisas que abastecem a nossa vida. Tudo bem? Isso é ter uma vida de coragem, uma vida que está no teu controle, uma vida que você tem o domínio das ações. Por isso que o tempo não cura tudo, o que cura é a ação. O tempo não cura tudo. O que cura mesmo é a ação, é você agir, é você decidir. Decidir não ter mais essa vida que você está tendo hoje. É decidir. Tudo começa por uma decisão. A decisão de eu não volto mais para esse lugar. Eu não volto mais, eu não quero mais. Mas a partir dessa decisão, não é ter a coragem heróica. Ah, eu não volto para esse lugar, então eu quebro tudo, todas as relações que eu tenho, eu saio do meu emprego e... Não. Coragem é ação com preparação. Eu me preparo, coragem é uma construção. Aí sim você vai sustentar a decisão que você tomou. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje. Espero que você tenha uma linda segunda-feira, uma linda semana e a gente se vê. Tá bom? Grande abraço. Tchau!